acompanhar os lives das quintas-feiras e também os instantes da Céu. Os instantes detox da Céu acontecem todos os dias, na maior parte dos casos durante a tarde, em que eu entro em direto para te fazer refletir sobre algo que pode ser útil nesta fase em que muitas pessoas estão em casa, de quarentena, perante esta situação que todos estamos a viver, e outras pessoas estão a trabalhar, mas numa condição muito diferente do que já alguma vez foi. Então espero que estejas a acompanhar esses instantes. Eles ficam sempre disponíveis no Facebook oficial do Relações com Alma, bem como os nossos lives. Encontras também os nossos lives das quintas-feiras no nosso canal do YouTube. Lá é fácil encontrares, porque basta colocar Relações com Alma na busca do YouTube e o tema que tu procuras. Então, se tu procurares saber sobre ansiedade, pânico, depressão, tristeza, alegria, emoções, seja lá o que for, desde que tu coloques Relações com Alma e a palavra que tu estás à procura, tu vais encontrar garantidamente algum live ou mais que um acerca desse tema. Bem, e já estou a ver que estão já a chegar algumas pessoas, que estás aí desse lado. Vou aqui espreitar para ver se já estou a conseguir ver algumas pessoas cá no live. Ora, daqui a pouco já devo conseguir. Vai colocando aí assim os teus comentários. Coloca likes também, não é? É agradável podermos ver alguns likes a aparecer, ou muitos likes. Estás à vontade. Na semana passada estive a falar contigo acerca do vírus da distração. Eu espero que tu tenhas acompanhado o live, porque foi interessante. Chamei a atenção para algo que está agora a acontecer. E se tu não tiveste a oportunidade de acompanhar esse live, vai lá, está bem? Vai lá ao nosso canal do YouTube, subscreve, coloca o sininho, clica no sininho para poderes acompanhar todas as novidades, está bem? E vou aqui assim espreitar para ver se já consigo encontrar o live. Ainda não. Mas daqui a pouco já devo conseguir poder responder aos teus comentários, está bem? Tudo certo. Bem, então, o que eu te queria dizer hoje e o que é que eu te queria falar hoje era acerca do tema Vês o mundo como tu és. E já em anteriores lives te falei um pouco acerca deste tema. No entanto, beijinho graciosa, grande beijinho para a Suíça. Olá, Susana, beijinho para ti também. Então, já outras vezes te falei acerca deste tema. No entanto, o que acontece é que as perguntas que vamos lançando no grupo Relações com a Alma permitem-me, por vezes, perceber que algumas áreas, algumas temáticas não são ainda do conhecimento de muitas das pessoas que por lá andam e vão comentando diariamente as nossas perguntas que desafiam. Então, hoje queria falar sobre isto porque é importante para mim. Olá, Liliana, beijinho, Lili, beijinho. Porque se tu não entendeste ou tens dificuldade em compreender de uma forma profunda, e não é fácil, que a forma como tu olhas para o mundo é tua e não é igual a todas as outras pessoas, seja o teu marido, o teu filho, a tua prima, a tua irmã, a tua vizinha, a tua professora, então há muitas outras coisas que tu vais ter dificuldade em entender. E hoje quero refletir contigo em relação a isto. Muitas vezes nós achamos que compreendemos muito bem as coisas, mas fazemos de uma forma muito teórica. E há muitas mais camadas. A profundidade desta frase, vemos o mundo como somos, é algo que, se for bem compreendido, vai dar-te uma enorme liberdade. Isso eu garanto-te. Então, muitas pessoas entendem que olham para o mundo, as coisas, as situações, as experiências, aquilo que vai acontecendo e que têm acesso àquilo que a coisa é, à realidade como ela é. E é a única possível. E, portanto, têm certeza de que são detentoras da verdade. Pois é, trata-se de uma ilusão. Uma ilusão, uma partida que a tua mente te está a pregar. E agora sim, já consigo espreitar aqui os comentários. Olá, Sílvia, beijinho, Sílvia Barbosa. Olá, Maria, Fátima, que bom, estás aí desse lado, que fixe.
Carla, beijinhos também para ti. Nela, beijinhos. Marta, beijinhos. Temos aqui as Fênix, as alquimistas e muitas outras pessoas dançarinas, não é, Silvia? Pois é, pois é. Obrigada por estarem desse lado. E vão colocando alguns comentários, está bem? Vão comentando. Eu vou-vos fazendo algumas perguntas e gostava que vocês fossem respondendo, está bem? Aí assim nos comentários. Então, o que eu te estava a dizer é que se tu acreditas que a maneira como tu vês o mundo, como tu olhas para as situações, para as experiências, ou conheces pessoas que são dessa forma, é a única possível, então trata-se de uma ilusão da tua mente. Na verdade, tudo aquilo que nós percebemos quando usamos os nossos sentidos, e sim, nós temos os 5 sentidos, ok? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tacto. Esses são os sentidos que nós temos para captar o mundo lá fora. No entanto, olha, é como se fosse, imagina uma caixa, estás a ver uma caixa que tem 5 orifícios ou buraquinhos? Então, é através desses buracos, desses orifícios, que tu vais olhar para o mundo. Porém, o que é que acontece? Há um programa na tua mente, em ti, que te faz ter uma forma muito peculiar, única, especial, de olhar para um som, para uma cor, para uma experiência vivida, e que tem a ver com algo que é só teu. As tuas experiências, aquilo que tu viveste, o teu humor. Olha, a forma como nós nos sentimos é ou não verdade que, por vezes, num dia normal, não é? Vamos sair um bocado agora aqui desta fase em que estamos todos em casa ou nesta condição especial, que todos sabemos qual é. Vamos para, como era antes e como virá a ser para a frente, esperemos nós, um dia normal, tu sais de casa super mal disposta, mal disposto e tudo te parece terrível. Num dia melhor, tu sais de casa no mesmo sítio, vais no mesmo carro, fazes o mesmo caminho e a vida parece-te fantástica, divertida, interessante. Então, isso está a acontecer, não foi a vida que mudou, foi o teu olhar sobre ela que está diferente consoante as tuas emoções, o que tu estás a sentir. Então, há pessoas, e todos conhecemos, que olham para o mundo, por exemplo, o pôr do sol, como sendo uma coisa maravilhosa, incrível, muito bonita. Outras pessoas olham para o fim do dia como já passou mais um dia, não fiz nada, que dia inútil. Se tu és uma pessoa mais triste, tu vais ter esta percepção. Se tu és uma pessoa mais alegre, de bem com a vida, vais apreciar o pôr do sol, vais sentir que naquele dia alguma coisa de útil tu fizeste. Então, consoante a forma como tu te sentes, até naquele momento, o teu humor, que é a forma habitual como tu te vais sentindo, consoante as experiências que tu tiveste para trás, consoante os teus conceitos prévios, os preconceitos, uma série de fatores vão estar ali assim entre a forma como tu olhas para o mundo, não é? E a forma como tu vais depois percepcionar, porque é como se fosse uma lente. Eu costumo dizer muitas vezes aos meus pacientes, não é? Tens que mudar de óculos, e eles não usam óculos, não é? Tens que mudar óculos, os óculos estás com umas lentes muito turvas, muito escuras, estás a fazer olhar para tudo como se fosse negro, não é? Como se tivesse uma nuvem à tua frente. Então, só de pensarmos nisto já nos faz perceber, não é? Porque é que muitas pessoas conseguem, por exemplo, nesta fase, estar num humor ou ter um humor positivo. Claro que não estou a falar de fuga à realidade, está bem? Estou a falar de adaptarmos e lidarmos com a circunstância o melhor que nós conseguimos. Para algumas pessoas estar em casa está a ser o fim do mundo, para outras pessoas está a ser uma oportunidade fantástica para estar mais próximo dos filhos, para desfrutar da casa, para ter mais tempo para fazer imensas coisas que antes não tinham oportunidade. Então, essa é uma escolha tua, esta atitude. Então, eu vou convidar-te a espreitar um pequeno vídeo que o Mário vai colocar daqui a pouco, que nos permite perceber como a nossa atenção é seletiva e vai mais para uns aspectos e não para outros. Então, quando o vídeo entrar, fica atenta ou atento para fazeres o exercício, porque no vídeo é-te proposto um exercício, está bem? E o vídeo vai entrar já daqui a pouco. Entretanto, eu vou aqui espreitando os teus comentários. Beijinhos.
Presumo que seja amiga da Marta. Beijinho, primeira vez. Olá, Juliana, beijinho. Olá, Isabel Varela. Muito bem, muito bem. Gosto de ver-te por aqui, Isabel. Olá, José Amorim, bem-vindo também. E por aí fora. Martinho, obrigada, obrigada, obrigada. Então o vídeo vai entrar já daqui a pouco, certo? E já está aí assim a aparecer. Muito bem. Ora, muito bem. Gostava que escrevesse aí assim, se conseguiste ver o macaco. Então, sim, vi ou não vi. Ok? Escreve aí assim nos comentários. E sente-te à vontade para o fazer, porque mais de metade das pessoas que veem esta experiência, que é uma experiência na área da percepção, na psicologia, não veem macaco absolutamente nenhum. Então gostava que tu escrevesses aí assim, está bem? Contei até 14 e apareceu uma pessoa no meio. Olá, Soninha, beijinho para ti. Ah, Sara, boa, boa, Sara, já vi, já estou a perceber, Sara Lima. Obrigada. Já estou contextualizada, muito bem. Então, quem é que viu o macaco? Quem viu, escreve sim. Quem não viu, escreve não. Sem problema nenhum, porque é natural que muitos de vocês não tenham visto, está bem? Estou a ver aqui, contei 13, vi o gorila. Ah, Marlene, boa, boa, viste o gorila. Entrou um gorila do lado direito do ecrã. Ok, ok, ok. Muito bem, muito bem. Muito bem. Algumas de vocês viram o gorila, outras não, ou o macaco. Então o que é que acontece? A nossa atenção é seletiva. Aquilo que estava a ser pedido era que vocês contassem os passos, não é? Então vocês estavam focadas ou focados nisso e não em ver tudo o resto. Isto é o que nos acontece no nosso dia a dia. A forma como nós olhamos, quando dizemos olhar, pode ser ver, pode ser cheirar, pode ser sentir. A forma como nós experimentamos. Viste uma pessoa, Carla, mas viste uma coisa a passar, não sabes o que é que era. Era uma coisa a passar, ok, uma coisa preta. De facto aconteceu, houve uma coisa preta. Graciosa, estavas a contar os passos, pois estava. O desafio era esse. Então o que nos vai acontecer é muito isto, não é? Nós estamos focados num certo aspecto, não é? E pode passar um gorila ou um macaco, nós por vezes nem vamos reparar, ou houve qualquer coisa que passou, não sabemos o que é que foi. Na vida acontece-nos isto, porque a forma como nós olhamos para o mundo, e quem diz olhar, diz experimentar, diz sentir, tem muito a ver com as experiências anteriores que nós tivemos, os nossos conceitos prévios. A imagem vai aparecer agora. Diz? A imagem vai aparecer agora. Ok. Como este rinoceronte, não é? Que ao representar-se, não é? Ao representar o mundo, melhor dizendo, ele vê aquele corno ali, não é? E, portanto, faz parte da realidade para ele, não é? É muito assim que nós vemos o mundo à nossa volta, nós projetamos no mundo. Então, quando há aquela pessoa, aquelas pessoas que dizem que o mundo é uma selva, é um lugar feroz, que o mundo está perdido, na verdade, quem está verdadeiramente perdida é a pessoa dentro de si mesma. Quem está revoltada é a pessoa.
Só que a tendência é para projetar fora. Se eu vejo um mundo com muita tristeza, um mundo onde toda a gente faz mal a toda a gente, então eu não estou em paz comigo mesma, porque à medida que eu vou ficando em paz, eu começo a rodear-me, a criar condições, a sentir-me em paz, em alegria, em gratidão. E é assim que eu começo a ver o mundo. Quando alguém me diz que vai às compras agora, no dia a dia, e em que vê pessoas a discutir umas com as outras e grande confusão, eu posso vos dizer que vou às compras, não é? Não vou poucas vezes, porque agora é suposto assim ser, mas eu vi uma vez pessoas a discutir, uma vez. Se calhar havia mais vezes, ou havia mais pessoas nessas vezes, só que eu não reparei nelas, porque eu não quero, não estou atenta a esses pormenores, estou atenta a outras coisas, estou atenta à gentileza dos funcionários, se repuseram os produtos, se me atendem com rapidez e com simpatia, estou atenta a isso e não às outras coisas. Então, os estudos da psicologia são muito interessantes a este nível, porque ao nível da percepção, porque nos permitem perceber que realmente aquilo que nós achamos que são certezas absolutas não são, está bem? E agora vai entrar aí uma imagenzinha. Mário, é aquela imagem, sabes? Aquela imagem que é a primeira. E eu gostava que vocês identificassem aquilo que conseguem ver nesta imagem, que vai aí entrar já daqui a pouco, ok? E já está. Então, o que é que vocês conseguem ver aí? Escrevam aí nos comentários, está bem? Ok. Então escrevam. O que é que conseguem ver? Há mais que uma possibilidade, está bem? Vão comentando, vão comentando. Estou aqui a ver que as pessoas não viram macaco nenhum. Bobos, não. Muito bem. Bem-vinda, Maria Olinda Silva. Então escrevam aí assim e daqui a pouco eu já tenho acesso aos comentários. Coelho e bico de gaivota, Maria. Boa, boa, boa. Muito bem, muito bem. Há várias possibilidades, mas sim, coelho é uma delas. Pássaro e coelho. Pássaro. Muito bem, muito bem. Ok. Nem todas as pessoas conseguirão ver, certamente, o coelho e um pato ou um pássaro. Está certo, pássaro, tudo certo. Algumas pessoas agora vão ver, não é? Porque vão olhar numa outra perspectiva. No entanto, até aqui não conseguiu identificar. Isto demonstra que, de facto, a forma como nós olhamos para o mundo, para a realidade, para as experiências, para aquilo que nos rodeia, não é linear. E que a informação que o nosso cérebro vai processar passa por filtros, vários filtros, está bem? Põe a próxima imagem, Mário, está bem? E a próxima imagem é uma ilusão óptica. Então, está estático ou em movimento? Fixa o teu olhar, fixa bem o teu olhar nesta imagem, mantém o teu olhar fixo e conforme a resolução do equipamento onde tu estiveres, a imagem será mais nítida ou menos. Então, está a mexer ou está parada? Escreve aí que eu vou ver. Olá, Benedita, bem-vinda também de Lisboa, muito bem. Inicialmente vi um coelho. Boa, Benedita, sim senhora. Pássaro ou coelho? Sim senhora. Então escrevam aí assim, está parada ou está em movimento? Então, isto é só para vocês poderem sentir, não é? Como é que é esta questão da percepção. Porque nós muitas vezes temos certezas tão absolutas. E é com muita frequência que ouço coisas como sendo tenho essa perspectiva sobre a vida, porque a vida para si é muito fácil, porque tem uma vida simples. E quem nos conhece bem, e estão aqui várias pessoas, muitas mesmo, que nos conhecem mesmo bem, estático, é uma fechadura. Muito bem, Marlene, muito bem. Quem nos conhece bem sabe que não, que nós somos humanos, temos os nossos desafios, temos as nossas dificuldades e a nossa vida, não vou dizer que é difícil, porque nós tornamos-la fácil, mas poderia ser bem difícil. Então, não importa tanto aquilo que nos acontece, mas sim a forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece. Beijinho, Andréia Sá Dias. Beijinho, beijinho. Olá, Rafael, Carlos Rafael. Beijinho, bem-vindo. Bem-vindo. Bem, então também as investigações nos trazem algum conhecimento acerca disto, não é?
a questão das emoções, quando nós estamos turvados por emoções boas ou menos boas, não é? Tristeza, alegria, seja lá o que for, nós vamos olhar para o mundo, como já te disse há pouco, influenciados por isso mesmo, está bem? Então, os acontecimentos, as experiências podem tornar-se agradáveis ou desagradáveis conforme o nosso estado emocional, ok? Então, qual é que é o desafio? Se a forma como nós olhamos para o mundo depende daquilo em que nós acreditamos e das nossas emoções, se calhar tu não tens nada a perder em ter uma percepção, uma perspectiva mais positiva. Mas antes disso, deixa-me só aqui reforçar uma ideia que tem a ver com as crenças, com aquilo em que tu acreditas, não é? Então, quando nós temos uma crença é alguém que acreditamos, não tem nada a ver necessariamente com religião, ou seja lá o que for, é alguém que eu acredito e vocês também. Se eu tenho uma crença de que, por exemplo, eu sou trapalhona, eu sou má matemática, ou eu não sei falar, o que é que vai acontecer? Isso é verdade para mim porquê? Eu ouvi certamente ao longo da minha infância, adolescência e por aí fora, muitas vezes isto a ser dito. Por exemplo, na questão da matemática, e assim foi mesmo, é um caso pessoal, é mesmo o meu. Desde pequena que eu não era muito dada aos números. O que é que diziam os meus pais? É normal, nós também não gostamos de matemática. A matemática é muito difícil. E eram muito mais virados para as letras. Então, eu tinha a crença e desenvolvi essa crença porque me foi dita vezes sem conta. E é assim que nós passamos a acreditar em alguma coisa, está bem? Porque nos dizem e nós depois legitimamos isso porque acreditamos, não é? Vivemos de acordo com isso. Eu acreditava que a matemática era difícil porque me diziam que era difícil. Acreditava que não era uma área em que eu tivesse que ser boa porque eu podia ser boa a letras e outras coisas, não precisava de ser boa a matemática. Então, o que é que isso vai fazer ao meu comportamento? Vai fazer com que eu estude matemática com afinco? Não. Vai fazer com que eu ache que, esta aqui nem vale a pena mexer muito, porque eu já sei que não vai correr muito bem. Então, e isso transforma-se naquilo que nós chamamos numa profecia autorrealizada, não é? Então, eu acho que não tenho jeito, não me agarro a estudar, que resultado é que eu vou ter? Dificilmente vou ser uma expert em matemática. Então, isto é o que acontece com tudo aquilo que nós vamos aprendendo. Dizem-nos, ensinam-nos, demonstram-nos, mostram-nos, às vezes é por atitudes, e a partir daí nós vamos repetindo isto dentro da nossa cabeça. Então, o meu convite para ti é, o que é que tu estás a repetir dentro da tua cabeça que já não te faz sentido agora e que tu continuas a repetir até à exaustão e que te está a limitar e que não te está a deixar crescer? Outra pergunta interessante para pensar sobre ela. Como é que te tens sentido ultimamente? Porque se tu consideras que está tudo terrível, está tudo péssimo, está tudo muito mal, essa é a forma como tu te tens sentido. Não são as coisas que estão más nem péssimas, tu é que tens estado assim. Então escreve aí assim nos comentários, está bem? Vai escrevendo aí assim. Olá, Júlia Calvino, beijinho também. Bem, então, como eu te dizia há pouco, já que somos nós que olhamos para o mundo de acordo com aquilo em que acreditamos e de acordo com aquilo que sentimos, não tens nada a perder em ter uma visão de copo meio cheio, não é? Em vez de ser copo vazio ou meio vazio, mesmo nesta fase em que estamos. Como te dizia há pouco, há pessoas que estão a viver esta fase de forma terrível, como é horrível, está fechada em casa, não tenho nada para fazer. Outras estão fechadas em casa, mas têm que trabalhar, então em teletrabalho. Não consigo fazer teletrabalho porque não me sei disciplinar, não sei organizar-me. Outras ainda, não consigo porque tem lá os miúdos, é muito difícil, não consigo. Bem, os motivos, as justificações podem ser milhentos. Agora, a questão é a seguinte. A realidade é esta. De facto, nós estamos a passar por uma pandemia, não há dúvida. A forma como tu vais lidar com isso é que é uma escolha tua. É verdade. Então, a forma como tu vais lidar, olhar, perceber, é decisão tua. E perante essa decisão que tu tomas, depois vais agir em conformidade com isso. Então, se achas que é uma grande porcaria, estás em casa em teletrabalho, quando podes estar, se calhar, mais confortável ainda do que a fazer viagens intermináveis, a apanhar trânsito, a gastar imenso tempo e dinheiro, e estás em casa a poder fazer o teu trabalho
pá, melhor ou pior, não é? É mesmo assim. Se calhar é mais interessante gastares a tua energia a encontrar formas de melhorar esse teletrabalho em vez de ser a lamentar que tenhas que estar. Porque não adianta lamentares porque vais ter que estar à mesma. Então é uma questão onde tu vais colocar o teu foco, ok? Então, se alguém passa o dia a gritar, a reclamar, ou vai para as redes sociais dizer mal disto, dizer mal daquilo, qualquer medida nova que surge, lá está o copo meio cheio, não é? Para mim é um copo meio cheio, não sei se para ti é um copo meio vazio, espero que seja um copo meio cheio, desafio-te a ver como copo meio cheio. Aquelas pessoas que vão para as redes sociais e são imensas, a criticar qualquer medida que saia, se é porque limitam a nossa saída dos concelhos, não devia ser do concelho, se é porque fazem cerco aqui, não devia ser cerco, devia ser outra coisa. Bem, então, se nós que estamos todos a aprender com isto, em vez de gastarmos a nossa energia a ir criticar aquilo que vai surgindo como medida, porque tem que haver medidas, não é? Não são perfeitas. Se calhar, se nós fizermos a nossa parte, o tempo é mais bem gasto e a energia também, não é? E há quem diga, ai, Benedita, tem aproveitado o tempo a ler, tem lido muito e tem aprendido. Excelente. Benedita, espero que esteja a ler o nosso livro, não é? Porque deve ter chegado à sua casa mais ou menos há 2 semanas. Já pode estar a lê-lo. Espero bem que sim, espero bem que sim. Bem, então, interessa mais aqui a forma como tu olhas para o mundo, está bem? Como tu lidas. E o mundo é como tu o vês. Não existe um mundo inócuo desprovido de qualquer interpretação. És tu que vais interpretar o mundo ao olhares para ele. Quem diz o mundo diz os amigos, os colegas, as experiências de vida, a casa onde tu vives, o café, o carro, tudo aquilo que vai acontecendo. E gostava de colocar aqui assim uma citação de Viktor Frankl, que era um psiquiatra austríaco que sobreviveu a Auschwitz e temos muito a aprender com ele. Então, ele dizia que quando uma situação é boa, desfrutamos-la, não é? Quando ela é má, ruim significa ser má, transformamos-la, e quando a situação não pode ser transformada, transformamos-nos. Então, esta fase em que todos nos encontramos, não só em Portugal, na Europa e se calhar podemos dizer que é quase no mundo inteiro, é uma fase absolutamente incrível para nós nos reinventarmos, para nós nos transformarmos. Há muita gente a reinventar-se neste momento, a criar, a lançar coisas novas. Tudo isso resulta do facto de haver este período de quarentena, este período de isolamento social, em que nós estamos a ter que estar em casa e a ter que arranjar forma de dar asas à nossa criatividade. E foi assim que muitos cientistas e pensadores criaram as suas teorias em fases em que houve reclusão, isolamento, porque convida à introspeção, a olhar para dentro. Então eu espero hoje ter conseguido provocar-te para que tu comeces a olhar para o mundo e perceberes que a forma como tu estás a ver o mundo, a narrativa que está dentro da tua cabeça ou que sai cá para fora, tem tudo a ver com a forma como tu te sentes, como tu pensas, com as tuas experiências e quase nada a ver com o mundo como ele é. É verdade. E se isto te choca, fantástico. Significa que precisas de expandir a tua consciência. Se isto já te faz muito sentido, porreiro, amplia, continua a crescer. Porque se te choca, talvez tu estejas ainda a viver de acordo com pressupostos que já não te são úteis. Então vou ler aqui a Maria, que diz que como está a trabalhar por turnos, quando tem que ficar em casa, tens muito que fazer. E faz imensas coisas em casa e planear e tudo mais. Claro, pois Maria, não é? Não estás em casa sempre, então acabas por ter saudades, não é? Quando estamos com excesso de alguma coisa, nós acabamos por, não é? Num sítio ou numa situação, acabamos por ficar cansados disso, é verdade. No entanto, se aceitas, deixas de lutar contra, não é? Se alguém está contrariado, torna tudo mais difícil. Se a pessoa aceita, arranja formas de lidar para se sentir melhor, porque não há alternativa agora. Então, se não há alternativa, vamos desfrutar daquilo que nos é possível, porque estar em casa é bem melhor do que estar no hospital. E é este convite que te faço.
Se não tens que sair, fica em casa. Fica em casa para podermos continuar a ter este desempenho, que pelos vistos está a ser muito bom, ao nível aqui assim da questão da pandemia. Então, vamos continuar a fazer a nossa parte. E nestes dias de Páscoa não vamos fugir à polícia, nem arranjar maneira de ter moradas falsas aqui ou ali para conseguirmos sair dos concelhos, está bem? Vamos estar em casa, fazemos os doces e comemos-los em videochamada com a família e com certeza que o reencontro será para breve. Caso contrário, poderá haver muitos problemas, não só para ti, mas para outras pessoas, que são pessoas inocentes. Este é um momento de sermos solidários e cuidarmos de nós. Ficar em casa é um ato de solidariedade agora. Espero ter-te inquietado e ter-te posto a pensar aqui assim, em algumas certezas, porque é bom abalar certezas. Quando nós deixamos de ter muitas certezas, estamos a construir algo novo. E é exatamente isso que nós precisamos nesta fase, de nos transformarmos, de nos reinventarmos. Vou aqui espreitar os vossos comentários. Isabel Varela, eu vou ler o teu comentário, está bem? A Isabel é invisual, e eu já sei disso, que eu já conheço a Isabel. É invisual há 12 anos e ela aprendeu a olhar para o mundo de outra forma. A Isabel tem um sistema que lhe permite escrever, por isso é que ela está a poder escrever aqui nos lives. Ela tem um sistema inteligente que lhe permite comunicar por escrito, e eu julgo que não é preciso dizer muito mais, não é? Nada a impede de acompanhar os lives e de fazer seja o que for, não é, Isabel? Beijinho para ti, beijinho para a Isabel Varela. Despeço-me de ti dizendo que estamos cá para as consultas online, para as sessões de coaching online também, as nossas meditações guiadas e uma série de outras coisas que estão a acontecer. Continuamos cá a 100%, só que absolutamente online, está bem? Então, despeço-me de ti, espero que acompanhes os Instantes da Céu e o próximo live da semana que vem. Um grande, grande beijinho. Gratidão, Marlene, gratidão. Gratidão. Gratidão por avalar as tuas certezas, que bom. Beijinho muito grande. Partilhem este live, está bem? Para que mais pessoas possam expandir a sua consciência. Estamos numa fase em que é absolutamente essencial que haja expansão de consciência, está bem? Então, quanto mais partilhares este live na tua wall, enviares para amigos, costumo pedir para enviares para 5 amigos por mensagem privada, mas partilha também na tua wall. Não tenhas preconceito. A psicologia não é algo que deva ser escondido, é algo que deve ser partilhado, porque o bem-estar emocional, bem-estar espiritual, mental, é tão importante como o bem-estar físico. Aliás, está na base. Traz alma à tua relação, reapaixona-te pela vida. Até para a semana.